Pessoas que possuem a fraqueza do pecado, da homossexualidade, não é? Eu já vi alguns que me procuraram e me disseram isso: pastor, é muito difícil, não dá para vencer. Pode ser homem ou mulher, não dá para vencer. Existem outros tipos de pecados também, como a dependência química, as drogas. As pessoas dizem muito: não dá para vencer, é muito difícil, né? Existem outros pecados também que as pessoas acham muito difícil de vencer, como uma pessoa que viveu a vida inteira lá no mundo, roubando, furtando, aí quando chega na igreja, que vê alguma coisa com facilidade, fica sendo tentado. Pecados de natureza sexual, os mais diversos. Então, meus amados, seja lá qual for o tipo de pecado que te atormenta, ciúmes, seja lá o tipo de pecado que te atormenta, qual for, pode ficar certo que Deus deixou um caminho para você vencer esse pecado, para você suplantar isso aí pelo poder de Deus na sua vida. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus, tá certo? Então vamos aqui. O que é que você tem que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer é admitir a sua fraqueza, ou seja, admitir verdadeiramente que você é fraco. Entenda, não é fazendo de conta que é forte, tentando enganar-se a si mesmo, dizendo que é forte e que vai vencer. Olha, as pessoas que caem no pecado da dependência química ou uso de drogas, elas são enganadas assim. Não, tu usa uma vezinha e depois tu deixa. E eles mesmos, depois que começam a usar, eles dizem: eu vou usar de novo, eu sei que a qualquer hora eu vou deixar. E sabe o que acontece? Nunca mais consegue deixar. Nunca mais ficam viciados naquilo e nunca mais conseguem deixar. Mas eu falo aqui, esses pecados que me chegam aqui à luz no momento, mas não são apenas esses pecados que causam uma demonstração de fraqueza na vida dos crentes. Não, são os mais diversos. São os mais diversos. Pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Pessoas que têm pecados de os mais diversos, como, por exemplo, de natureza sexual, vícios de pornografia, pessoas que a cada momento ficam perturbadas porque veem alguém que lhe incomoda quando vê aquela pessoa, porque sente atração por aquela pessoa. São fraquezas que bateram na vida da pessoa e a pessoa acha que não pode vencer isso. Então, meus queridos, admita verdadeiramente a sua fraqueza. Não se engane dizendo que pode vencer a qualquer momento. Olha, eu vou ler aqui um texto da palavra de Deus. Quando Jesus diz assim, olha, Jesus declarou aos discípulos: a carne é fraca, é porque Jesus queria que eles admitissem que eles estavam ali orando, mas que eles tinham que vigiar porque a carne é fraca. Quando eu digo admita verdadeiramente a sua fraqueza, é porque você possui uma natureza carnal e a sua carne é fraca. Mateus 26 e 41, na parte final, Jesus diz para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne porque eles fingem. Eles fingem que essas fraquezas não existem, né? Andam procurando mostrar que essa fraqueza não existe. Não precisa você mostrar sua fraqueza para ninguém. Não precisa você estar dando demonstração de que é fraco em determinada área da sua vida para ninguém.
Porém, você tem que entender que para você mesmo, diante de Deus, você não pode esconder essa fraqueza. Você tem que chegar diante de Deus e declarar sua fraqueza. Vou lhe dar um exemplo bíblico. Veja bem, Jacó, quando ele foi orar, ele vinha voltando para sua casa que Deus havia mandado, e no meio do caminho, ele disse: olha, eu tenho uma fraqueza na minha vida, e eu vou vencer essa fraqueza hoje. Vocês vão passar o val de Jaboque. Mandou o povo todinho passar o val de Jaboque. E ele disse: eu vou ficar aqui orando a noite toda. E só vou parar de orar quando Deus me der minha vitória. Foi o que Jacó disse. E ali Jacó começou a orar. E a Bíblia diz que apareceu um anjo. E veio um anjo. E aquele anjo, Jacó lutou com ele. Jacó lutou com ele dizendo: olha, eu quero minha vitória. Daqui a pouco o dia amanheceu e o anjo disse: me larga que eu tenho que ir porque o dia já está amanhecendo. Aí Jacó dizia: eu não te largo se tu não me der minha vitória. Sabe qual era a vitória que Jacó queria? Uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes, uma vitória porque seu irmão estava ali perseguindo, seu irmão vinha de encontro a ele. E ali o anjo perguntou a Jacó: qual é o teu nome? E Jacó teve que dizer o nome dele, Jacó. Sabe o que significa Jacó? Jacó significa enganador, aproveitador, mentiroso. Você vê que é difícil a gente alguém querer colocar o nome do filho de Jacó. Mas Jacó, ele teve que declarar quem ele era diante do anjo. E quando o anjo lhe pergunta qual é o teu nome, ele diz: aproveitador, enganador, porque ele havia enganado seu irmão, havia mentido para seu irmão, havia feito uma série de coisas erradas, mas agora estava arrependendo-se diante de Deus. E ele teve que declarar as fraquezas dele, teve que declarar o erro dele. Então, meu querido, minha querida, quando Jesus disse a carne é fraca, é para você reconhecer. Porque quando você reconhece que a sua natureza carnal é frágil, você luta contra ela. Mas se você fica se enganando, né? Fica fazendo de conta que não existe essa fraqueza, você vai viver uma vida, daqui a pouco você cai na fraqueza. Porque você vai querer ter acesso, você não vai vigiar, você não vai procurar evitar ambientes, locais, onde aquela fraqueza pode cair, e você vai terminar caindo. Então reconheça, admita verdadeiramente a sua fraqueza. Jacó prevaleceu lutando com Deus. Deus disse para ele: Jacó, a partir de hoje teu nome não vai ser mais enganador. A partir de hoje tu serás Israel, que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Olha só que coisa linda, né? E Jacó saiu dali diferente, de posse de vitória. Então, meus amados, a gente vê que todos nós precisamos admitir as nossas fraquezas. Eu tenho fraquezas. Eu conheço minhas fraquezas. Eu procuro lutar contra minhas fraquezas. Onde eu vou, onde eu estou, que eu vejo alguma coisa que ameaça minhas fraquezas, eu procuro evitar aquele ambiente, aquela situação. Então você tem que admitir que você é fraco, é fraca em determinada área da sua vida. E não ser arrogante, orgulhoso. Verdade. Querer mostrar que você pode vencer, que você é alguma coisa naquela área, tá certo? Então, Jesus, nesse texto bíblico, ele nos chamou a olharmos para as nossas realidades, quando ele diz: a carne é fraca. A carne é fraca. Lembre-se, mas o espírito é forte. A natureza humana, a natureza carnal, ela é fraca. Olhe para você mesmo e admita que a sua carne é fraca, que existe uma fraqueza, que alguma tentação pode vencê-la se você não tiver no controle, se Deus não tiver na sua vida. Tá certo? Então, segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, é você admitir que você tem fraqueza. Segundo ponto,
Não faça da fraqueza da sua natureza carnal uma desculpa para pecar. Olha só, eu vou contar uma ilustração aqui. Não é um fato verdadeiro, é uma ilustração, mas que vai ser interessante para você lembrar disso. Não faça da sua fraqueza uma desculpa para você pecar. Tem gente que peca e fica: Jesus, tu sabe, eu sou tão fraco, Jesus. Tu sabe, Jesus, eu sou tão fraco, Jesus. Eu vou contar a ilustração, veja bem a ilustração. Um determinado jovem, ele pecava tanto, mas pecava tanto, e toda vez que ele pecava, ele corria para chorar lá nos pés do pastor da igreja, e ele contava aquela fraqueza dele, e o pastor dizia: tá bom, fulano, você vai para a disciplina novamente. Aí disciplinava ele. Bastava ele sair da disciplina, andava poucos dias, estava caindo no pecado novamente. Quando foi um dia, o pastor estava orando, e aquele jovem, de tanto contar o pecado ao pastor, o pastor estava orando de joelhos na igreja. Aí o jovem chegou, se ajoelhou junto dele. Ele até que ficou feliz quando viu o jovem se ajoelhar, mas o jovem chorava muito. E o pastor colocou a mão no ombro dele, aí disse: fulano, o que se passou dessa vez? Aí aquele jovem olhou para ele e disse: pastor, o diabo mais uma vez conseguiu me vencer. Quando aquele jovem disse: o diabo mais uma vez conseguiu me vencer, uma voz bradou e disse mesmo assim: eu mesmo não. Tu faz as tuas besteiras e fica botando a culpa em mim? Isso é uma ilustração, claro, mas é uma realidade. Não faça da sua fraqueza uma desculpa para pecar, porque a culpa é sua, não é do diabo. Era o que aquele jovem fazia. Ele caía na fraqueza dele: o diabo, coisa nenhuma, é você. Deus é um espírito, o diabo também é um espírito, e você também é um espírito. Então, amados, alguns dizem que se a carne é fraca, então não consegue vencer o pecado. Mas eu quero lhe mostrar que Jesus, ele quando advertiu os seus discípulos, é porque eles não vigiaram. Jesus, quando chegou no monte, né, ele advertiu os seus discípulos que estavam dormindo, não é? Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então não pudestes orar, nem pudestes velar comigo? Aí Jesus agora dá uma receita: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Veja, meus queridos, que Jesus não apenas diz que a carne é fraca, mas ele nos dá elementos que podem estabelecer a nossa vitória sobre a nossa fraqueza: a vigilância e a oração. Tá certo? Veja bem, não dê desculpas dizendo que você peca por causa da sua fraqueza. Ah, eu não peco também porque eu tenho essa fraqueza. Não, Jesus reclamou com os discípulos e disse: vigiai e orai. Ele dá os elementos que são necessários para nós estabelecermos a nossa vitória. Então veja bem, você já aprendeu: admita a sua fraqueza. Segundo, não use sua fraqueza para dar desculpa do seu pecado. Terceiro, a vitória contra as tentações consiste em uma parceria entre você e Jesus. Veja bem, aqueles que acham que pode vencer as tentações por milagre, eles erram. Não, Deus vai me fazer um milagre na minha vida e eu não vou ser mais tentado. Não, não é assim não, meu filho. Deus não vai fazer um milagre em coisa nenhuma. Ele quer que você lute contra a sua natureza carnal. O milagre vai acontecer quando você lutar. Aí tá certo. Aí vai ter um milagre.
Ele quer que você lute, que você se esforce, que você batalhe, que você jejue, que você ore para vencer sua natureza carnal. Então, aqueles que acham que poderão vencer as tentações por milagres estão enganados, né? Porque Jesus disse, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então observe que esse vigiar, quando eu falo parceria, é porque o vigiar é uma missão exclusivamente sua. É uma missão exclusivamente sua. O que é vigiar? Vigiar, irmãos, é tomar uma atitude de uma sentinela. De uma sentinela. Olha, no quartel, quando nós estamos no quartel, nós recomendamos ao soldado, olha, você vai ficar ali de vigia, você vai ser o sentinela. Agora lembre-se, se o quartel for atacado, você vai ser o primeiro a morrer, ou não é? Quem é o primeiro a morrer? É o sentinela que está lá, vigiando. Foi, não disse a Então tu. a vigilância é uma missão exclusiva nossa. Vamos dizer, você vê que Ou está aí, tem que daqui. vigiar. Ele diz orar, ele diz primeiro, vigiar. Eu quero olhar o roteador. É a minha missão. O teu roteador? Olha, Porque o cara disse que era o roteador. Pressupõe A gente tá rindo. Na televisão pega boi, no celular não pega boi. Como é que pode um negócio desse? Comparada à vigilância exercida